A paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Unidas pela Fé. Vamos ouvir mais uma mensagem poderosa da parte do Senhor. E a mensagem que nós temos para hoje, ela se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Aleluia, Jesus. Eu vou estar lendo o versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Essa passagem muito conhecida, né? Ela vai falar da visão de um vale de ossos secos, profeta Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre ele, levou ele em espírito para este vale de ossos secos. E ali o Senhor mostrou esse vale para ele, e ele viu ali, eram muito numerosos, né? Aquele monte de ossos, todos estavam sequíssimos, né? E ali o Senhor foi mostrando para ele. E ali, no versículo 4, nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo: profetiza a estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Que coisa tremenda, né? Essa passagem, ela vem nos alertar acerca de nós profetizarmos, acerca de nós determinarmos a nossa bênção, determinarmos a nossa vitória. Ali, Ezequiel, ele responde para o Senhor, né? Quando o Senhor pergunta, podem esses ossos reviver? E ali ele responde, Senhor, tu o sabes. Então, nem sempre, quando nós profetizamos, nós vamos ter certeza que vai acontecer, porque nós somos dependentes do Senhor, mas nós precisamos nos colocar na posição, precisamos profetizar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós, aleluia, tanto sonhamos, tanto pedimos ao Senhor, nós precisamos profetizar e crer que o Senhor, Ele sabe o que é bom para mim e para você. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E ali quando o Senhor pergunta para ele, poderão acaso reviver esses ossos? É claro que Ezequiel não sabia. É por isso que ele disse, Senhor, tu o sabes. Ele mostrou aqui a dependência dele no Senhor. Muitas das vezes nós precisamos entender que diante dos nossos olhos, porque essa mensagem ela vai falar que nós temos que abrir a nossa visão. E muitas das vezes diante dos nossos olhos pode parecer impossível. Mas para o Senhor nada é impossível para o Senhor Jesus. É por isso que Ezequiel respondeu. Deus, Senhor, tu o sabes. Porque muitas das vezes tem situações, tem coisas que acontecem, coisas que estão diante dos nossos olhos, aleluia, Jesus, que para nós parece que é impossível de acontecer. Para nós parece que é impossível de mudar. Para nós parece que é impossível, aleluia, Jesus, de acontecer algo diferente. Mas quando nós determinamos em nome do Senhor e cremos que Ele pode fazer e dizemos para Ele, Senhor, tu o sabes o que é melhor para mim, tu o sabes se o Senhor vai curar, tu o sabes se o Senhor vai fazer, tu o sabes, Senhor, se eu preciso disso. Porque às vezes nós estamos profetizando, pedindo coisas que talvez o Senhor nem queira para nós. Então nós precisamos depender mais do Senhor e dizer para Ele, diante das situações que nós estamos vendo, diante das situações que nós estamos achando que é impossível, dizer para Ele, Senhor, Tu o sabes, eis-me aqui, Senhor, Tu o sabes, aleluia, Jesus. E ali nós vamos ver que Ezequiel, ele estava diante de um vale de ossos secos, diante de um lugar com total ausência de vida. Eram ossos muito secos, sequíssimos. Aleluia, Jesus. E aqueles ossos simbolizavam Israel, a nação de Israel.
E quantas das vezes nós estamos assim? Estamos nos sentindo secos, frios. Meu Deus. E aí, nós perdemos a fé, perdemos a esperança. E nós não podemos aceitar isso. Você que está assistindo esse vídeo, não aceite isso para a tua vida. Mesmo que você esteja diante de um vale, diante de um problema que parece ser impossível, para o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você lá naquela cruz do Calvário, para Ele não tem impossível. Não tem vale, não tem deserto, não tem enfermidade, não tem problema que Ele não possa resolver. Mas é necessário que você não perca a fé. É necessário que você não perca a esperança no Senhor Jesus. Não fique somente vibrado no que os seus olhos estão vendo. Cuidado, porque os nossos olhos carnais, eles podem nos enganar. Por isso que nós precisamos pedir que o Senhor venha abrir os nossos olhos, a nossa visão espiritual através dessa mensagem. Para que nós venhamos ver além do que os nossos olhos estão vendo. Porque quando nós olhamos além, nós vamos olhar não somente com os nossos olhos, mas nós vamos olhar com os olhos do Senhor. Porque é o Senhor quem mostra para nós. Quando o Senhor falou para Ezequiel profetizar, aleluia, quando nós nos colocamos à disposição, o Senhor nos usa como profetas. É Ele quem dá a palavra, é Ele quem revela, é Ele quem nos usa para falar aquilo que Ele quer falar. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós vamos falar do que nós estamos vendo, porque nós não temos poder para ver além dos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele tem todo o poder, todo o poder. Ele é o grandão, Ele é poderoso. E é Ele quem vai abrir a minha e a tua visão espiritual, para que você possa profetizar no meio desse vale, para que você possa, aleluia, aumentar, acrescentar a sua fé e a sua esperança e crer que não acabou, não acabou. Ainda que seja vale, ainda que sejam ossos sequíssimos, ainda que pareça que não tem jeito, o Senhor está dizendo, não acabou. Não acabou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E sabe o que é interessante nessa palavra? Que o Senhor, Ele é poderoso. Ele está no controle de todas as coisas. E sem Ele nós não somos nada. É por isso que Ezequiel diz, Senhor, Senhor, Tu o sabes. É por isso que ele disse isso, porque nós somos dependentes do Senhor. E sabe o que é interessante? Que mesmo que aqueles ossos sequíssimos estavam ali, no meio daquele vale, naquela visão, né? Que o Senhor deu ali a Ezequiel. Eu imagino que ele estava vendo aqueles ossos. E imaginando, acabou, não tem mais jeito, né? Porque nós somos limitados. Nós somos limitados. E tem situações que a gente vai olhar e vai pensar isso mesmo. Só que o Senhor, Ele vê além. A palavra do Senhor diz o quê? Que o dia de amanhã o Senhor pertence, né? Basta cada dia o seu mal. Então, o amanhã, o daqui a pouco, é só o Senhor quem sabe, não é eu e você. E é por isso que o Senhor falou para ele, profetiza, profetiza. Eis que farei entrar o Espírito em vós. Olha que coisa tremenda. O Senhor só falou para ele profetizar. E o restante era o Senhor quem ia fazer. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes o Senhor fala uma coisinha assim, ó. Vai lá orar pelaquela irmã, por aquele irmão. Vai lá fazer aquela visita. Vai lá no culto hoje. Olha, vai lá dar um abraço naquela irmã, naquele irmão. E às vezes você e eu, diz eu, esse negócio é coisa da minha cabeça. Mas é o Senhor quem está mandando. E às vezes nós não fazemos. Porque a gente só precisa fazer um pouquinho. E o resto, o Senhor faz.
O Senhor é quem faz. Aleluia, juntamente com a ação do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele só quer que eu e você dê o primeiro passo. Será que nós estamos dispostos a dar o primeiro passo para o Senhor? Você que está assistindo esse vídeo, você que está passando por algum problema, alguma tribulação, alguma enfermidade, algo que você acha que é impossível. Será que você está disposto a dar o primeiro passo para o Senhor hoje? Dar o primeiro passo para o Senhor através desse vídeo, através dessa mensagem? Será que você está disposto a enviar esse vídeo para alguém que precisa dar o primeiro passo para o Senhor? Para que o Senhor venha agir? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Jesus. Não queira atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Se o Senhor está mandando, faça, obedeça. E ali, glória a Deus, aleluia. Versículo 7. Então profetizei, segundo me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso no seu osso. Olhei, olha que coisa tremenda, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia! Que tremendo isso aqui! Que palavra poderosa! Enquanto ele profetizou, segundo o Senhor lhe deu ordem, porque ele obedeceu. Então eu e você precisamos estar preparados para dar o primeiro passo para o Senhor. Então enquanto ele profetizou, houve um ruído, um barulho. Ossos que batiam em ossos e se juntavam. E o Senhor, ele é tão lindo, que ele foi juntando cada osso no seu osso, foi colocando tendão, foi colocando carne, estendeu pele. E eu tenho certeza que o Senhor fez tudo perfeitamente. Ele não colocou o braço na perna, a perna no braço, não. O Senhor foi colocando tudo no lugar. Enquanto Ezequiel profetizou, o Senhor foi colocando tudo no lugar. E enquanto eu e você profetizamos, aleluia, na vida dos nossos familiares, enquanto nós profetizamos dentro da nossa casa, enquanto nós profetizamos sobre a nossa vida, enquanto nós profetizamos sobre a nossa igreja, enquanto nós profetizamos sobre os nossos irmãos e as nossas irmãs, enquanto nós profetizamos sobre a vida de alguém que o Senhor nos manda profetizar, o Senhor vai colocando tudo no seu devido lugar. O Senhor vai trabalhando, o Senhor vai agindo, porque eu e você, nós não fazemos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos somente obedecer ao Senhor e Ele vai fazendo a obra. Ele vai fazendo aquilo que lhe apraz, porque nós não fazemos nada. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera. Aleluia, Jesus, mas é necessário que nós venhamos, aleluia, profetizar, venhamos nos colocar na posição e determinar a bênção, a vitória, aleluia, e crer que o Senhor, Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, aleluia, Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. As coisas podem não estar do jeito que você quer, mas entenda isso. Enquanto você profetiza, enquanto você ora, enquanto você e eu obedecemos ao Senhor, algo vai acontecendo. Algo vai acontecer. Talvez os nossos olhos não estejam vendo, mas no mundo espiritual, aleluia, glória, asturi de calabás, mas no mundo espiritual, algo está acontecendo. O Senhor está trabalhando, alabachuri de calabás. O Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo quando nós estamos ali, profetizando, orando, obedecendo, dando o primeiro passo para o Senhor. No mundo espiritual,
Nós não estamos vendo, mas o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, algo está acontecendo. É necessário que você creia que algo está acontecendo. A partir do momento que você se coloca na brecha e você determina, aleluia, que o Senhor está no controle da situação, Ele vai agindo, Ele vai trabalhando e algo vai acontecendo. Não fica da mesma maneira, não fica. Aonde o Senhor entra, tem mudança. Aonde o Senhor entra, tem resposta. Aonde o Senhor entra, tem cura. Aonde o Senhor entra, tem libertação. Aonde o Senhor entra, tem milagre. Aonde o Senhor entra, algo acontece. Nada fica por igual aonde o Senhor entra. E o Senhor estava entrando ali, no meio daqueles ossos, colocando tudo no seu devido lugar. Mas interessante é que faltava vida. E vida, preste atenção nisso aqui. Vida, laçui de calabás. Vida, somente o Senhor pode soprar vida. O homem, a mulher, aleluia, glória a Deus, ainda não conseguiu fazer nada. Nada, a medicina, ninguém conseguiu, aleluia, glória a Deus, soprar vida. Nós vemos aí inseminações artificiais, vemos aí grandes coisas aí que a medicina tenta e destenta e refaz e faz, e estuda, mas a vida é somente o Todo-Poderoso que tem a vida, o sopro, o fôlego de vida, é somente Ele quem pode soprar sobre nós, é somente Ele que é o dono da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, somente Ele. E ali faltava vida, mas quem dá vida? Ali estava, aleluia, quem dá vida, ali estava com Ezequiel, quem dá vida, ali estava com Ezequiel, e quem dá vida, o Todo-Poderoso está com você, está comigo em todo o tempo, basta somente nós crermos, e Ele estará conosco em todo o tempo, aleluia, Jesus, basta que nós venhamos crer através dessa mensagem, aleluia, glória a Jesus. E aí no versículo 9 vai dizer: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram. Aleluia! E se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E o Espírito entrou neles, mas foi quem que deu vida? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha isso. Vem dos 4 ventos, sopra para que vivam. Quando eu e você profetizarmos sobre a vida de alguém, nós precisamos profetizar em nome do Senhor, porque nós não fazemos nada, nós somos totalmente dependentes dele. E ali, aqueles ossos reviveram, e se levantou um exército numeroso, se colocou de pé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 14. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. Tá vendo? Eu, o Senhor, disse e fiz. Então é Deus, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. É o que diz
e ao que faz. Nós somos apenas instrumentos, vasos, para ser usados por Ele, para fazer a sua vontade e o seu querer. Mas quem faz é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Então não perca a sua fé, não perca a sua esperança no Senhor. Creia que a partir do momento que você der o primeiro passo, e você profetizar, e você determinar, e você orar, e você dizer ao Senhor aquilo que você precisa, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas é necessário que você creia. É necessário que você tenha fé. Mesmo que ela seja pequena, é necessário que você tenha fé que Ele pode fazer. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Que você não venha desfalecer. Que o Senhor possa te alcançar, te dar ânimo, te dar vida e abrir a sua visão espiritual. Pare de ficar olhando somente o que está diante dos seus olhos. Que você possa enxergar o que está além dos seus olhos carnais. Para que você possa ter esperança. Para que a sua fé venha aumentar no Senhor. E para que Ele possa fazer um milagre na tua vida. Fazer aquilo que você tanto precisa. Glória a Deus. Receba força. Receba ânimo. Receba vida. Receba visão espiritual do Senhor através dessa palavra. Eu vou orar. Fique com essa mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele possa abrir a sua visão espiritual através dessa mensagem. E que você venha profetizar em nome do Senhor. E que Ele possa ouvir a tua voz. O teu pedido, o teu clamor, a tua oração. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor, Ele sabe. Que através dessa mensagem você possa se colocar de pé, assim como aqueles ossos se colocaram de pé, que você possa se colocar de pé e profetizar em nome do Senhor e crer que Ele pode fazer muito mais do que pensamos e do que imaginamos. Todo o poder e autoridade está sobre Ele e nós somos dependentes dEle. Pai, eu te agradeço por essa mensagem, por essa palavra gloriosa, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor visite a cada um que assistiu essa mensagem, a cada um que vai assistir, a cada um, Senhor Jesus, que vai compartilhar essa mensagem. Que o Senhor possa visitar de uma forma poderosa, Senhor, abrindo a visão espiritual, Senhor, acrescentando a fé, acrescentando esperança, acrescentando vida, força, ânimo, Senhor. Pai, abençoe o canal Unidas pela Fé, Jesus. Continue dando crescimento, abençoe a todas as irmãs, Senhor, que têm se prontificado a fazer, Senhor, o teu ID. Abençoe a nossa irmã Cássia, que está à direção desse trabalho, que o Senhor continue dando crescimento, abençoando cada vez mais, Senhor. Que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor sopre vida, vida e vida com abundância, para a glória do teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa mensagem, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso canal, Senhor, em nome de Jesus. Amém.